estudantes do primeiro termo do EJA para mais uma aula de Sociologia. Exatamente, voltando aqui para as nossas aulas de Ciências Humanas, especificamente Sociologia. Eu sou a professora Fabiana e ao meu lado está aqui, né, esse professor maravilhoso, incrível, que é Thiago Lazarim. Obrigado, Fabi. Uma grande honra estar com você mais uma vez aqui. Então, gente, talvez vocês me conheçam de filosofia, né? Mas eu migrei já há algum tempo para Sociologia e hoje eu vou dar uma aula para vocês, junto com a Fabi, sobre territorialidade. Então, eu vou até ler um pouco, né? Não sei se eu vou conseguir ler tudo para não comer muito tempo de aula, mas vamos lá, né? Para quem não sabe, a habilidade que a gente vai abordar é essa de analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias. Então vamos pular, né? E vamos falar do objeto de conhecimento, que é processos de gentrificação em territorialidades urbanas. Xenofobia, migrações, conflitos socioespaciais e territoriais. Bom, pessoal, vai estar disponível o slide no repositório do Centro de Mídias. Vocês vão poder ler com toda a atenção o que está escrito. Mas eu tenho interesse, então, de abordar um assunto que ele é extenso, como não podia deixar de ser, porque eu sempre faço assuntos extensos, né? Mas eu tenho, assim, um grande prazer de falar desse assunto, porque eu vou falar de um dos maiores intelectuais brasileiros, né? Uma das pessoas mais importantes para o nosso pensamento brasileiro, que, por acaso, era geógrafo. Então, olha só, a gente está numa aula de Sociologia, mas não é porque nós estamos em Sociologia que nós necessariamente temos que estudar autores de Sociologia. Nós podemos estudar qualquer autor que faça sentido para a Sociologia. E um desses autores, sem dúvida nenhuma, é Milton Santos, né? Então, Milton Santos, esse grande geógrafo brasileiro, esse grande intelectual, ele tanto foi inspirado por sociólogos, como também inspirou muitos sociólogos para fazer as suas pesquisas, para fazer seus trabalhos acadêmicos. E ele influenciou particularmente no que diz respeito a essa noção que ele criou, né, eu posso dizer assim, de espaço. O que significa espaço geográfico para Milton Santos? Né? Não é que ele criou a palavra ou a ideia espaço, mas ele deu um sentido completamente novo para essa ideia da geografia, diferenciando a ideia de espaço de outras ideias importantes, como a de território, né? Lógico, espaço e território não são duas coisas completamente diferentes, muito pelo contrário. Território tem tudo a ver com espaço, mas quando a gente pensa em espaço, a gente pensa no território e em outras coisas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pedir a ajuda da Fabi para ler esse slide aqui. Se você depois quiser também comentar alguma coisa sobre o que você conhece desse grande intelectual brasileiro, o Milton Santos. Por favor, Fabi, você pode ler esse slide? Claro, então vai aparecer aí na tela para vocês essa foto belíssima de Milton Santos, né? Que era um geógrafo, né, de origem baiana, foi um dos maiores intelectuais e geógrafos brasileiros, recebeu o título de doutor honoris causa em 20 universidades nacionais e internacionais, né? Eu acho que quando a gente fala do trabalho do Milton Santos, né, a gente tem que... eu acho que fica muito mais claro a ideia do que são as ciências humanas. Na escola a gente tem esses recortes, né, de estudar história, geografia, sociologia e filosofia como disciplinas separadas, né, mas quando a gente vai observar ali, as ciências humanas, elas se complementam. Então, por mais que a gente, né, fale do Milton Santos como um geógrafo, ele tem um papel muito importante na sociologia, e principalmente porque, assim, o território, né? O território a gente pode falar que é um espaço, né? Você colocou ali uma cerquinha, né, delimitou ali algumas regras, né, para que aquilo se torne um território, você tem um território. Mas o que está além desse território? O território é só o chão onde a gente pisa? Ou será que tem muito mais coisas ali vinculadas a essa ideia de território? E no caso aqui, né, não só o território, mas a territorialidade, que eu sempre me embanano para falar. Pessoal, então, meu interesse, além de apresentar esse grande autor, é também proporcionar para vocês algo que eu, enquanto professor da escola, sentia falta, que é falar um pouco de teoria, falar um pouco de conceitos. Ou seja, eu quero proporcionar para vocês uma lente para vocês perceberem a realidade, talvez de uma outra forma, né? E uma dessas lentes foi construída, foi fabricada por Milton Santos, porque ele nos proporciona muitos elementos, muitos conceitos que são capazes de nos interpelar, de nos fazer mesmo sentir, pensar, refletir
a respeito de coisas que nós naturalizamos, ou seja, coisas que às vezes nós invisibilizamos, coisas que a gente nem sequer se dá conta, suspeita, mas ele introduz ali uma pulguinha atrás da orelha, ele introduz assim um despertar, a gente às vezes consegue vislumbrar coisas que a gente não conseguia ver antes a partir das suas ideias. É um pouco isso que eu quero fazer com vocês, estagiária. Então, só falando um pouco mais da biografia dele, eu não vou me alongar muito, mas é assim, Milton Santos tem uma história de vida muito linda, né? Ele nasceu no interior da Bahia e, enfim, os pais dele eram professores primários, então ele estudou desde muito cedo, mas vocês podem perceber, né? Ele sofreu discriminação racial pela história dele, né? Aliás, o negro no Brasil, as próprias palavras do Milton Santos, é discriminado, sofre com racismo, com ele não foi diferente, e acresce ainda o fato dele ser um intelectual. E também o intelectual ele é discriminado no país, ele sofre bastante, e ele conseguiu justamente fazer o quê? Ele conseguiu ter uma ascensão na carreira, né? Ele se formou em Direito, mas depois ele foi lecionar ainda no ginásio para alunos da rede municipal, e ele foi construindo o caminho dele até que ele se tornou professor da Universidade Federal da Bahia, e o governo, daí aconteceu a ditadura militar, ele teve que se exilar, ele teve que sair do Brasil, e ele já teve vários convites durante o tempo que ele ficou preso, ele teve até um AVC durante o tempo que ele ficou preso, ele saiu do Brasil, foi para outros países, para vários países da Europa, também nos Estados Unidos, no Canadá, mas quando ele retornou para a América Latina, ele não veio para o Brasil, ele ficou em outros países que também eram conhecidos como países do terceiro mundo. Então ele conhece a realidade geográfica de vários países do mundo, a nossa realidade, a realidade dos países ricos e de vários outros países pobres. Por exemplo, ele também lecionou no Peru, ele foi para a Venezuela, ele também foi para a Tanzânia, na África, né? Quer dizer, ele fez todo um percurso até retornar para o Brasil. Daí no Brasil ele foi impedido de dar aula na Federal da Bahia, ele teve que ir para a Universidade de São Paulo, ele começou a dar aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e depois ele se tornou professor de Geografia. Olha só, então essa é uma história muito linda, né? Muito extensa, porque é uma história de luta, né? Mas ele conseguiu também ser reconhecido por tudo isso, os títulos que ele coleciona também, como um grande intelectual que ele foi, ele morreu em 2001. Agora sim, vamos lá para a teoria do Milton Santos, que eu acho que é muito legal. Vou aqui também, às vezes, bater uma bola com a Fabi, minha parça, que está aqui do meu lado. Nós. Então vamos lá, agora eu vou ler e vou deixar para você fazer uma reflexãozinha e eu já vou comentar, tá bom? Fechou. Então, é o seguinte, espaço geográfico e sociedade. De acordo com Milton Santos, para aprofundar a compreensão do espaço social, é fundamental concebê-lo como sendo composto por sistemas de objetos e sistemas de ações. Sistemas porque objetos e ações se relacionam internamente, objetos com objetos, ações com ações, e reciprocamente, ações com objetos. Os objetos podem ser concebidos tanto como meio técnico de produção de outros objetos, quanto como produto da ação humana. A ação humana cria objetos e, ao mesmo tempo, é condicionada por eles. Tá certo, eu já vou comentar logo mais, mas eu deixo aqui com a Fabi fazer uma reflexão aí. Quando a gente fala sobre um espaço, né, sobre um determinado espaço, a gente não pode excluir disso a nossa relação com esse lugar. Né? Como te falou, né? O Milton Santos viajou por vários lugares do mundo. A gente tem que entender que o processo que a gente vive no Brasil, né, com a nossa geografia, então com o nosso clima, né, com os nossos recursos naturais, com a maneira com que a gente se relaciona com isso, vai ser muito diferente com as relações que as outras pessoas vão ter em outros lugares do mundo, com outros climas, outros biomas, né? E isso é muito importante, né? É a gente conhecer todo esse processo, então a gente entender que esse território, esse espaço, né, ele é um espaço social, então ele é um espaço de pessoas, e é muito relacionado à nossa relação com os objetos, né, e como ele mesmo coloca, esses objetos podem ser vistos tanto como as coisas que nós modificamos, como esse estúdio, que é uma criação do homem, é algo que nós modificamos, assim como os produtos que a gente tem ali, né, a nossa mão para modificar. E da mesma maneira as ações. Né? Quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala da população e de um povo, muitas dessas questões culturais estão totalmente envolvidas com a relação daquelas pessoas, daquela cultura, com o espaço que eles ocupam.
Beleza, Fabi. Então, ó, como eu prometi para vocês, eu vou falar da teoria do Milton Santos. Então, como eu falei, a teoria ela é um olhar, uma visão, né? Aliás, essa é a própria etimologia da palavra. Teoria tem a ver com o sentido da visão. Então, é proporcionar um olhar mesmo sobre a realidade. E esse olhar do Milton Santos tem muito a ver também com a história de vida dele, mas nem por isso deixa de ser algo objetivo. E uma das grandes coisas que eu gostaria, que é uma interpretação minha, mas que eu gostaria de frisar, além de tudo, é o fato de que essa visão que o Milton Santos proporciona é uma visão que visa problematizar os dualismos, ou seja, nós temos uma tendência de dizer se não é uma coisa, é outra, se não é isso, é aquilo outro. E esse é um pensamento que, de certa forma, é limitante, né? Então, um exemplo simples, né, que tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Nós somos condicionados a pensar o espaço físico em oposição, né, a natureza em oposição à cultura. O que é humano, que é diferente, por exemplo, daquilo que existe antes dos seres humanos, né? Então, isso é um dualismo, como se as nossas ações, o nosso pensamento não tivesse nada a ver com os objetos, com as coisas da natureza. Então, o Milton Santos, no primeiro momento, ele vai ensinar a gente ter esse olhar, um olhar dinâmico, um olhar que consegue transitar entre uma dimensão e outra da realidade, sendo que uma dimensão não nega ou não anula a outra. Então, nós somos tanto, por exemplo, nós somos animais, mas também nós somos seres humanos, seres sociais, enfim, nós somos uma porção de coisas ao mesmo tempo. E o que ele proporciona também é uma análise, ou seja, sem excluir essa totalidade, sem excluir essa unidade que existe, né, no todo, ele nos ensina a perceber as partes que constituem esse todo de uma forma diferenciada, mas sempre também enfatizando, frisando que essas partes, elas não explicam o todo, é o todo que explica as partes. Então esse é um outro ensinamento muito importante que pode ser resumido da seguinte forma: o todo na sociedade, no espaço geográfico, explica as partes. E as partes são o quê? Somos nós, são os objetos que ocupam o espaço, são as nossas relações, né? E essas relações, elas são superpostas, elas se juntam, né? As relações humanas que nós temos em casa, elas se juntam com muitas outras relações, algumas das quais nós nem sequer vislumbramos, não é palpável, como por exemplo as relações econômicas, as relações políticas, essas relações macro, né, nas quais nós estamos inseridos, e as relações de um mercado global. Então, uma das coisas que o Milton Santos ele vai estudar é a respeito da globalização, tá certo? Então, a globalização é algo muito importante. Eu não quero já entregar o que é a globalização, porque ainda nessa aula eu vou falar um pouco do que é a globalização para o Milton Santos, mas vamos começar do começo, né? Então eu já vou passar um outro slide, eu vou ler, tá certo? De acordo com Milton Santos, as transformações que ocorrem nos territórios atualmente são caracterizadas por aspectos como universalidade, vida sistêmica, celeridade, grande quantidade de informação, intencionalidade dos objetos técnicos. Quanto a esse último aspecto, isso significa que o produtor é submisso ao objeto que produz, né? É a alienação. Vou explicar esse slide. À primeira vista parece ser difícil interpretar, mas é o seguinte, gente. Então, vamos lá para a teoria dele de uma forma, vamos ver assim, mais simples possível, tá? Então, ele tem um conceito que se chama técnica. O que é técnica para o Milton Santos? Isso é importante vocês entenderem, para vocês entenderem o que é o espaço, tá joia? Técnica para o Milton Santos tem a ver com uma relação entre um agente, né, nós, seres humanos, a matéria, né, a coisa com a qual ele trabalha, as ações desse ser humano, tá certo? E o meio que ele habita, né? Então, nessa relação que une todos esses 4 elementos que eu acabei de falar para vocês, existe um resultado que não é um resultado definitivo. É um resultado que ele está em constante transformação, assim como as ações, as pessoas, o meio, eles também estão em constante transformação. Que resultado é esse? O objeto. Esse é o objeto técnico. Então, quer dizer, tudo que tem a ver com essas 4 coisas que são
o agente, a ação, o meio e a matéria, isso daí é um objeto. E o espaço é o quê? O espaço, para o Milton Santos, ele é constituído por objetos. Então, a relação entre os objetos, aliás, o espaço ele não é só esse sistema de objetos. Então, o espaço é o sistema de objetos, ou seja, as relações entre os objetos, e também o sistema de ações. Então, o espaço, para o Milton Santos, é o conjunto de sistemas de ações e sistemas de objetos. Ou seja, são sistemas, são relações, são totalidades, tudo isso integrado, tudo isso se comunicando. Então, a nossa vida, ela nunca é isolada. Um objeto, por mais que a gente possa perceber um objeto qualquer, como, por exemplo, a roupa que nós estamos usando, qualquer coisa que você vá pensar que existe na nossa sociedade, isso é um objeto e esse objeto tem o que nele? Tem uma história por trás dele. Então tem toda uma história. Um objeto ele é um testemunho, né? Ele fala da geografia do tempo, né? A história fala do tempo, ele fala da geografia do tempo, uma coisa bonita. E a história do espaço, que seria a geografia. Então a geografia é a história do espaço, a história é a geografia do tempo, né? Então, são coisas que se comunicam, que se relacionam. Então, qualquer objeto que nós utilizamos, eles têm um sentido humano, esse objeto ele tem uma existência, ou seja, ele existe para uma consciência que é a nossa, e ao mesmo tempo ele tem uma essência, ou seja, ele tem uma constituição, uma estrutura, ele tem uma função numa totalidade que é formada pelas ações humanas, pelo conjunto de ações humanas. Falei bastante coisa, né? Mas isso é uma teoria, tá certo? Então, isso que eu acabei de falar para vocês está num livro que se chama O Espaço, a Natureza do Espaço. Nesse livro, o Milton Santos ele fala do sentido da geografia. E essa natureza do espaço pode ser também um sentido para a própria sociologia. Então, eu estou falando dessa teoria do Milton Santos, da geografia, porque ela também é uma teoria possível para a sociologia. Ela é possível a gente pensar dessa forma como foi proposta pelo Milton Santos, com esses sistemas que se sobrepõem de ações, de objetos. Os objetos eles podem ser objetos locais, né? Podem ser objetos globais. Esses objetos são técnicos. Num lugar, esse objeto ele tem uma função. No outro lugar diferente, esse objeto tem uma função completamente diferente. Por quê? Porque nunca um objeto ele tem uma função por si só. Quem dá essa função é o ser humano, né? São as relações humanas. Então, por mais que um objeto técnico ele possa ser algo importante para nós, um exemplo clássico dos dias atuais é o celular. Esse celular, numa determinada localidade, né, num lugar, melhor dizendo, que é o termo que o Milton Santos usa, ele é utilizado de uma forma e tem um determinado sentido para a vida social, para a economia daquele lugar. Num outro lugar completamente diferente, pode ser um centro mais urbanizado, pode ser mais pessoas, enfim. Nesse outro lugar, ele vai ter uma utilidade completamente diferente e esse objeto, que por menor que ele possa ser, ele cria uma rede de relações, existe todo um sistema montado para aquele objeto existir. Então, se tem um celular, tem que ter uma rede, uma companhia de telefone que opera o celular, tem que ter técnicos que mexem naquela maquininha de celular, tem que ter pessoas para usarem o celular de uma forma ou de outra, né? E tem também se a rede pega bem, se ela pega mal, se ela está numa paisagem, se ela está em outra paisagem. E aquilo constitui o tecido, né? A teia da vida social. Falei bastante, agora eu vou deixar aqui com a Fabi fazer mais uma reflexão a respeito desse assunto, porque ela sabe da coisa aí. Pode falar. Na verdade, eu acho que vamos tentar fazer um caminho assim de talvez trazer um pouco para o real, né? Que às vezes é nesse momento que dá o mas é isso. O que acontece? Pensa que onde você está agora é tudo mato. Cheguei aqui, era tudo mato. O que acontece? A gente pode dizer que aonde você está, ou onde eu tô, é um território, certo? Tudo mato. Só que o que acontece? Quando a gente vai falar sobre a teoria do Milton Santos, ele entende que o território não é só esse, tipo, eu recortei, isso aqui é meu. Mas, na verdade, ele é um conjunto de todos os significados que foram construídos naquele lugar. Então, por exemplo, estou com esse território, meu território.
E aqui é tudo mato, mas assim, eu queria um lugar para me esconder da chuva. Então, fui lá e construí uma casa. Só que acontece, esse território vai fazer com que eu pense como eu vou construir essa casa. Porque, primeiro, o que tem aqui perto que eu possa construir uma casa? Né? Não adianta eu querer construir uma casa de bambu que eu vou ter que ir para a China buscar. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui, que é justamente essa relação entre, né, a pessoa, né, o agente, e o objeto. Né? O que eu vou fazer com isso? Você tem toda aquela questão de que gente que manja de casa faz esse negócio. Não, vira para cá a janela, porque vai ter mais luz desse lado, Todos esses processos que a gente vai criando com base aonde a gente está, que a gente vai construindo, todos esses materiais que a gente vai se transformando, ou as coisas que a gente vai dando significado, tipo aquela plantinha que você não pode tirar dali porque foi, sei lá, sua avó que plantou e ela tem um significado para você, ela tem que ficar ali. Todas essas relações, essas teias de relação, né, com o material, né, seja o que você construiu, né, seja modificado pelo homem, o que já tem lá, aos significados que você foi dando para aquele lugar e para as coisas que tem ao seu redor, tudo isso está dentro da esfera do território. E é por isso que o Milton Santos, né, a gente pega ele e traz ele para a gente aqui da sociologia. Porque se ele falasse apenas do território, território se demarca, blá, 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 talvez não fizesse tanto sentido. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que o território ele também tem o seu sentido gerado pelo homem, mas que a gente dá sentido, né, a esse território, as coisas que estão nele, e vai criar ali uma teia de significados e de relações, a gente começa a entender que o território não é só geográfico, mas ele tem um aspecto humano. E esse aspecto humano a gente não pode deixar de lado. Porque senão, né, justamente, se o território é o todo, a ação humana está nesse todo. E se você tira dali, você está perdendo uma parte daquele território, né? Do significado daquele território. Bom, Fabinho, então eu vou aproveitar, né? Eu vou dizer o seguinte, a teoria do Milton Santos, ela não é simples, tá? Então, por mais que eu tente simplificar, ela nunca vai ser algo completamente compreensível num primeiro momento, né? A gente precisa ler e reler o Milton Santos e tal, mas como eu acho que é importante isso ser dito, né? Essa teoria ter alguma voz, eu estou fazendo isso do meu lugar de sociólogo, tá? Não sou geógrafo, mas essa obra, a natureza do espaço, ela é muito importante, e essa leitura que eu estou fazendo, ela converge com a leitura sociológica de muitas maneiras. Então a Fabi estava falando do território. É muito importante a gente ter em mente que quando o Milton Santos ele fala de território, ele não está não falando de espaço. Ele diz assim, olha, o espaço geográfico, a gente pode pensar ele de uma forma una, né? Ou seja, o globo terrestre. Eu falei antes da globalização, vamos ver se a gente chega nela já. Mas a gente tem o globo terrestre e a gente tem essa dimensão que é o universal, que é o global. Mas a gente tem também outra dimensão que são as partes, o particular. Pode ser o lugar que você vive, né? Nesse lugar que você vive, ele também diria que existem fixos e fluxos, ou seja, tem coisas que são daquele lugar e que foram instaladas e ficaram lá, né? Não saíram daquele lugar e ganharam corpo, vida, foram apagadas e depois reescritas, né? Essas coisas, eu estou falando de pedras, de qualquer outra coisa que você possa imaginar. E essa coisa que tem nesse lugar, ela acaba se tornando um objeto que tem uma função social, que existe dentro de uma rotina, dentro de um cotidiano. E também existem os fluxos. Esses fluxos são as ligações, as comunicações, quando uma coisa sai de um lugar e vai para o outro. Ou melhor, quando o objeto técnico sai de um lugar e vai para o outro. E a nossa realidade ela é composta por esses fixos e esses fluxos. Isso também faz parte da teoria do Milton Santos. E na globalização, e é esse o slide que eu vou mostrar para vocês, eu queria ler rapidamente para vocês, técnica e transformação. Ainda de acordo com o geógrafo brasileiro, a técnica possui um papel fundamental. Ela pode ser compreendida como a união da humanidade, que a Fabi estava falando, dos materiais produzidos e das ações que neles incidem, que resulta na transformação da paisagem. Tá? Então a gente tem a natureza física mesmo, e isso é transformado o tempo inteiro. Isso constitui o espaço em que vivemos e produzimos cultura. E vocês estão vendo logo abaixo o mapa dos Estados Unidos, aliás, dos Estados Unidos, né? Acho que é só os Estados Unidos que está sendo retratado aí. É, só os Estados Unidos. Estados Unidos é uma potência global, né? Então a economia é um dos maiores produtores de energia, enfim, de riquezas e tudo mais, concentrou muito poder a partir do imperialismo, do poder hegemônico que
do capital que eles possuem. E esse poder todo concentrado nos Estados Unidos tem um poder de se alastrar, ou seja, de se expandir para essas localidades, como por exemplo a nossa do Brasil e de outros países pobres, né? E existe toda uma lógica de que essa expansão do poder estadunidense, ela acaba se sobressaindo ou apagando as marcas, os vestígios das populações locais, né? Então, existe uma tensão entre o global e o local para o Milton Santos. E esse processo da globalização é um processo que é muito invasivo, muito violento. Porém, o Milton Santos vê uma perspectiva de que o local ele também pode sobreviver e pode invisivelmente deslocar esse poder estabelecido e criar objetos e dando um sentido novo para a vida em sociedade, tá bom? Bom, falei muita coisa em pouco tempo, mas espero que você reveja no nosso site, no repositório, tente assimilar um pouco. Obrigado, Fabi, pela sua presença. Muito obrigada, tia. É sempre um prazer estar com vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula aí no QR Code. E lembrando, seu professor está aí para tirar todas as dúvidas. E qualquer coisa, temos todas as aulas no repositório, inclusive das séries regulares. Então, vejo vocês na próxima. Valeu!